para enriquecer o debate nessa terça-feira, está conosco o analista de mercado da Agrinvest Commodities, Marcos Araújo, para nos ajudar a entender que momento é esse para este mercado de grãos. A gente vai olhar de um espectro mais amplo, não é isso, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo. Que prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Olá, Carla, muito bom dia a todos. Da mesma forma, um grande prazer falar com vocês. Olha, Marcos Araújo, é duro, hein? A gente tem que olhar para o preço da soja, mas tem que olhar o que o povo está escrevendo no Enem, Marcos? Além do Enem, também já não bastava estar olhando para cima para ver se vem chuva ou não, vem fogo também de Brasília, né? Dureza, Marcos Araújo. E ainda acham que a vida no campo é muito tranquila, né? Infelizmente, né, cara? Temos aí uns urbanoides aí, né, que é o grupo da inteligência, Anitta e companhia, e nem estudar o pum do boi estuda para poder ser críticos aí, nem cantar o nosso hino nacional cantam, e aí nós temos, infelizmente, o tripé da desgraça econômica, que é o desrespeito à propriedade privada, o desencorajamento aos investimentos e a insegurança jurídica. Isso tudo aí, combinado, é uma tragédia para que a gente tenha um sucesso econômico em qualquer país. É verdade. Está muito disseminado hoje no Brasil. É verdade, a educação de base está totalmente comprometida. Marcos, mas vamos falar, principalmente olhando, como eu falei, né, de uma visão mais ampla. Eu queria trazer você para essa conversa, que a gente está muito focado agora em entender o real tamanho da safra brasileira. E é isso que, de fato, ou essa é a peça que falta nesse quebra-cabeça para a gente entender como é que vai ficar o quadro global de oferta e demanda da soja, e aí sim a gente começar a entender o andamento das cotações? Bom, cara, antes de mais nada, é importante a gente sempre frisar e repetir, né, que quando nós estamos falando de uma produção agropecuária, é um processo biológico. Então, uma estimativa, a gente está falando agora, pode mudar o cenário e as coisas mudarem, né? Recentemente estive viajando pelo Mato Grosso e o Amazonas também, visitando uns clientes e grandes players do mercado, vendo essa dificuldade da safra 23-24. Aí, para minha surpresa, uma conversa de março de 2021 sobre a safra 21-22, nós estamos em março. O cliente falou assim: poxa, mas você falou da possibilidade de um recuo de Chicago. Pois é, meu amigo, mas em março de 21 faltou combinar com São Pedro se realmente nós teríamos o terceiro laninha consecutivo, né, ferrando a Argentina, e aí Chicago foi para $16 o bushel. Então, cara, feito essa introdução, dentro da peça dos tabuleiros agora, o que nós temos aí a nível mundial, né? O Departamento de Agricultura trouxe agora uma produção mundial na ordem de 400,4 milhões de toneladas. Nós trabalhamos com uma produção de 302,6 a nível mundial. No relatório, na produção agora, no relatório de novembro, trouxe um aumento de praticamente 700 mil toneladas na produção norte-americana, 112,4 milhões de toneladas. Para o Brasil, Carlos, o USDA ainda está no 63. Nas nossas estimativas aqui da Agrinvest, já computando algumas perdas irreversíveis aqui no Mato Grosso e outros estados, nós estamos trabalhando com uma produção de 155,4. Como um todo, o mercado ainda não assimilou essa produção brasileira de 155,4. E, se nós não tivermos essas chuvas previstas até o dia 20, nesses próximos dias, nós devemos fazer mais uma redução para baixo da produção brasileira, cara. Em contrapartida, as previsões climáticas de médio para longo prazo são favoráveis para a Argentina. Portanto, o Brasil poderia ter uma quebra em torno de 13 milhões de inicial, ou seja, o Brasil de 163 para uma produção próxima a 150 milhões de toneladas, e o Brasil quebrando 13 e a Argentina dos seus 25 milhões de toneladas, beirando 48, talvez 50 milhões de toneladas. Um aumento de 23 a 25 milhões de toneladas, cara. Agora, Marcos, como é que esses números estão sendo absorvidos? E essas mudanças que ainda podem aparecer, esses reajustes que os números ainda podem sofrer, eles já estão no radar, eles já começam a ser precificados ou ainda não? Porque a gente já consegue mensurar todo o impacto do momento que a gente está vivendo
climático de El Niño para a produção brasileira de soja, como é que essas informações se cruzam e vão caminhar a partir de agora? Vamos lá, nós tivemos membros da nossa equipe participando do Global Grain semana passada em Genebra, a conversa com os players de que realmente essa produção brasileira inferior a 155 milhões de toneladas nem sequer está no radar. Muitas pessoas ainda trabalhando com a produção brasileira de 162, a Conab estima 162, o USDA 163, algumas trades aí falaram até 170 milhões de toneladas. Pelo cenário atual, essas altas temperaturas que a gente está sofrendo, né, isso daí realmente nós já acreditamos que 155. Então, Carla, nesse momento, essa redução da produção brasileira já na ordem de 8 milhões não foi precificada no mercado. Chicago tem operado muito em função do baixo fornecimento, baixa disponibilidade de farelo de soja nesse momento. Nós tivemos ontem o farelo de soja operando no limite de alta, isso porque com a forte quebra da redução da Argentina nesses últimos anos, números redondos, vai, Carla, a grosso modo a Argentina exportava 31 milhões de toneladas de farelo de soja, a redução das exportações da Argentina de farelo caíram aí 10 milhões de toneladas. A Argentina exporta cerca de 35% de todo o farelo mundial. Então, Carla, essa demanda mundial por farelo de soja, que é a principal fonte de proteína vegetal nas rações animais ao redor do globo, fez com que essa demanda migrasse para o Brasil e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, portanto, está trabalhando com a capacidade próxima full, cheia, aproveitando essas boas margens que está tendo nesse momento. Então, nesse momento agora, Carla, o grande líder do mercado, o fundamento principal em Chicago, é a escassez de farelo de soja no mercado internacional e as quebras de safra aqui no Brasil ainda não foi assimilado por boa parte do mercado. Marcos, nessa condição do farelo, a Argentina, como é que ela está figurando aí nas expectativas, nas projeções do mercado? Devemos ver uma safra regular na Argentina e isso começar a regularizar a oferta de farelo vindo de lá? Ou ainda demora para a gente ver esse buraco ser tapado e a Argentina conseguir entregar um volume de farelo que comece a também deixar esse mercado mais calmo? Demora, cara. Lembrando, a Argentina está entre safra, já colheu a soja deles da safra 22-23, eles estão agora começando a entrar no plantio da safra 23-24, eles começam a colher a soja lá na segunda quinzena de abril, portanto, a partir de maio do ano que vem, nós teremos uma normalização desse mercado de farelo, se confirmar essa produção da Argentina de 48 a 50 milhões de toneladas, nós teríamos daí uma recomposição da oferta mundial de farelo de soja, o que poderia daí pressionar Chicago no universo lá para frente, com farelo de soja. Porém, agora de curto prazo, nós temos essa possibilidade dessa redução maior da safra brasileira. Lembrando, né, nós temos uma demanda inelástica das commodities agrícolas falando de soja. Esse conceito econômico nos diz, portanto, se você pegar em safras anteriores, uma redução de 8% da produção mundial, cara, faz com que os preços das commodities agrícolas da soja suba 30% para que a gente consiga racionar em torno de 4% da demanda mundial. Ou seja, agora o mercado vai ter que trabalhar em altas de preço, altas consistentes, para que a gente consiga racionar a demanda em função dessa quebra de safra. Por isso, nós temos um viés de alta para Chicago, dentro do histórico sazonal. Quem nos acompanha, nós vimos falando desse histórico sazonal em Chicago, e para o produtor, nesse melhor momento, mais do que nunca, é se proteger em Chicago comprando put. Evitar vendas a termos, né? Porque você tem nesse momento os prêmios da soja, que nós chamamos de bases no mercado internacional, estão muito enfraquecidos, tanto FOB Porto, quanto pelo interior do Brasil. Você tem prêmios aí, por exemplo, no médio norte do Mato Grosso, Carla. Se você pegar o preço da soja para entregar em fevereiro do ano que vem, fizer essa conta, está dando um prêmio de $4 por bushel abaixo de Chicago. Isso, sorriso, contra um histórico de menos 180. Não acreditamos que esse basis vai vir para esse histórico de 5 anos, com toda essa pressão logística que a gente tem no Brasil. Mas esse prêmio de menos $4, olhando essa conjuntura brasileira, é muito negativo para o histórico aí. Marcos, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o mercado brasileiro, que eu imagino que seja a
a principal pauta aqui da nossa audiência, que aliás tá um monte de perguntas chegando aqui para ti. Eu queria entender, você falou que a gente vai ter que ver o mercado trabalhar em altas consistentes. A gente entende que patamares de preços que o mercado vai ter que buscar para garantir essa consistência, para começar a controlar ou racionar essa demanda? Bom, cara, desculpa, deixa eu ver se eu entendi certo. A que nível de preço poderia ir Chicago, é isso? Isso, exatamente. Vamos lá, deixa eu dar uma calibrada na bola de cristal aqui. Essa é para a gente errar e queimar a língua. Como eu falei, quando a gente olha no conceito econômico da inelasticidade preço da demanda, como eu falei para vocês, se você pegar na safra 21-22, Chicago de $12 o bushel foi para $16 o bushel, picos de 17. Então nós temos uma possibilidade, nós temos Chicago agora, hoje está recuando, mas ontem próximo aos $14 o bushel. Eu acredito que a gente possa ter uma alta mais consistente em Chicago, acima de $15, talvez beirando os 16, é provável. Mas nós temos que ter agora essa continuidade do clima adverso, como eu falei. O clima nesses próximos 7 dias, com essas temperaturas muito elevadas, 40, 37 graus, eu estava segunda-feira passada em Sinop, saí de Curitiba de manhã com 12 graus, pousei em Sinop com 37 graus, cara. Pois é, sim. Calor terrível, a temperatura do solo beirando 60 graus, né? Plantas morrendo, vocês estão publicando e cobrindo muito bem isso daí. Portanto, esses próximos 7 dias vão ser cruciais para que a gente já tenha essa definição. E aí, o Mato Grosso pode ter uma produção de soja inferior a 40 milhões de toneladas, o Rio Grande do Sul confirmar-se como o segundo maior produtor de soja no Brasil, uma produção potencial de produção de 23 milhões de toneladas, e depois, na sequência, Rio Grande do Sul, demais estados aí, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo. Portanto, eu diria o seguinte, temos um potencial de alta, sim, combinado com o ciclo sazonal, a ausência da Argentina no mercado, essa escassez de farelo no curto prazo, são fatores que devem direcionar o mercado de curto prazo, mesmo com a demanda sofrendo, já que nós temos uma margem negativa da suinicultura na China. Deixa eu pegar meus dados aqui, cara. Nesse momento, o suinicultor chinês está perdendo $29 por animal gordo abatido. Era isso que eu queria entender, Marcos. A gente está falando de uma demanda que está em qual momento, né? Como é que ela observa esses preços, como é que ela interfere nisso e como é que a gente vai ver ela ainda se comportar. Na última semana a gente viu a China fazer compras agressivas nos Estados Unidos. Essa semana, ontem a gente já viu os anunciar uma nova venda, mas a gente sabe que a demanda chinesa ela também já chegou num patamar bastante alto. Que avaliação a gente tem que ter da demanda do consumo nesse momento, Marcos? Excelente pergunta. Essa é uma combinação de demanda que pode, por mais que nós tenhamos essa redução da produção brasileira, 8, talvez 13 milhões, a Argentina aumentando a produção em 23, talvez 25 milhões de toneladas, mas o Uruguai teve uma grande quebra esse ano, aumentando 2, o Paraguai aumentando 1,5. E a demanda mundial, cara, esse é o pulo do gato que, na nossa opinião, nós acreditamos que o Departamento de Agricultura está muito otimista para o aumento da demanda mundial na temporada 23-24. Carla, o USDA estima o aumento da produção mundial nessa temporada em 19 milhões e 500 mil toneladas, ok? Sabe quanto foi o aumento da soja da temporada anterior, Carla? Diga lá. De apenas 180 mil toneladas. Pois é. Na safra 2021, cara, nós tivemos um aumento da demanda mundial em 4 milhões e 400 mil toneladas. O maior aumento significativo foi na temporada 19-20, isso porque a China teve a peste suína africana em 2018. Lembra que houve o abate dos animais por controle da zoonose? Sim. Reduziu o equivalente a 4,5 vezes a produção brasileira de suíno na China. Aí controlou-se a doença, aumentou os rebanhos. O suinicultor chinês, para 2019 para 20, ele chegou a lucrar $500 por animal gordo abatido. Isso mesmo, $500 por animal gordo abatido. Hoje, esse suinicultor perde $29. Ô Marcos, mas você tem um programa de biocombustível aumentando no mundial. Sim, nós sabemos. Até 2026... os investimentos que tem nos Estados Unidos é que o processamento interno de soja norte-americano aumente em 18 milhões de toneladas. Porém, vamos devagar, até 2026.
Não temos um aumento tão expressivo já nessa temporada para justificar esse aumento de 19 milhões e 500 mil toneladas. Você falou do consumo de suínos. A produção e o consumo de suínos na China, Carla, com a população ficando mais velha e a falta de confiança do consumidor chinês com a redução do mercado imobiliário, tem feito com que a produção e o consumo de suíno na China tenham voltado ao ano de 2013, cara, há 10 anos atrás. Então, por mais que nós tenhamos essa quebra no Brasil, tá ok? Combinado com a redução americana também, de quase 11 milhões, o Brasil quebrando 3, são 24 milhões. A Argentina recuperaria essa produção, essa quebra de safra Brasil e Estados Unidos, e a demanda mundial, ao invés de crescer 19 milhões e meio que o USA está falando, pode ser uma redução bem menor, na nossa opinião, em torno de 10 milhões de toneladas, o que faria com que o mercado se equilibrasse. Portanto, essas altas de preço da soja em Chicago devem ser monitoradas de perto, olhadas com carinho, e não adianta de novo a gente bater a euforia, o mercado de soja bater 180, beirar R$200, aí vira aquela euforia, todo mundo segura a soja, para depois da safra perder, vender soja para frente e não aproveitar os momentos. Ano bom é quando tem lucro. Portanto, avalie seu custo de produção e sua produtividade. O preço de venda por si só não diz nada. É uma imaturidade nossa. O produtor fica hipnotizado quando ele fica olhando apenas o preço de venda, cara, e ele não vê a redução dos seus custos e avalia o lucro na nossa opinião. Claro. Ok? Então, não sou dono da verdade. Somos parte do mercado, um grão de areia nesse mercado, cada um tem opinião, mas o que nós acreditamos aqui na Agriinvest é no gerenciamento do risco de preço. E ano bom quando tem lucro. Para você falar de lucro, nós temos que avaliar custo de produção, produtividade e o preço de venda. Falando de preço de venda, é o momento oportuno para o produtor brasileiro comprar put, seguro de baixa, gastando pouco e esticado. Se subir, ele está protegido. Marcos, era aí que eu queria chegar contigo. Vamos dar um exemplo para esse produtor que está em Sorriso, Mato Grosso. Sei. Pode escolher outra praça se for melhor para ti, para a gente trazer um exemplo mais claro. O que ele olhando para a safra 23-24, ele está angustiado porque ele está ou fazendo replantio, ou segundo replantio, está gradeando, está aflito, ou está no Rio Grande do Sul, está com os campos embaixo da água. O que ele faz, Marcos? Você falou, Chicago está dando um sinal importante, é hora de olhar para as puts. Dá um exemplo para a nossa audiência, Marcos, de como seria para um produtor nesse momento fazer uma operação como essa. Perfeito, cara. Ontem eu comprei, a gente atende vários grandes clientes aqui, estavam lá em Sorriso. Ontem eu comprei para um grande cliente nosso 44 opções, 44 puts, né? Para proteger uma parte da fazenda dele, quase 100 mil sacas de soja nós compramos ontem para ele em Chicago. Nós compramos a put Strike 13,40 no vencimento março, 13,40 no vencimento março. Pagamos 31 centavos de dólar por bushel. Portanto, você compraria uma put em Chicago, paga nesse ato da compra o prêmio de 31 centavos de dólar por bushel, tá ok? E aí, estimando que em algum momento de hoje até fevereiro, nós iremos vender essa soja em Sorriso no mercado físico com um diferencial de preço de base, basis, né? Diferencial de preço em relação a Chicago, de 2 dólares e 60 abaixo de Chicago. Portanto, cara, na nossa estimativa, nós estaríamos protegendo uma soja futura em Sorriso equivalente a 23 dólares e 13 centavos. Isso porque nós não estamos recomendando fazer a venda a termo nesse momento, porque o PPE, o preço de paridade de exportação, quando você pega o prêmio FOB Porto menos 100, menos toda a logística até Sorriso, está dando um prêmio local de menos 4 dólares por bushel, como eu falei, o histórico é menos 1,80. Se o produtor quer fazer o hedge em reais por saca, ele tem que fazer 2 hedges, Carla. Compra essa put 13,40 e aí ele tem que vender o dólar futuro. Nós acreditamos que não é o momento, nesses próximos dias agora, de vender o dólar futuro, porque vai ter toda a especulação do teto de gastos nos Estados Unidos até o dia 17, deve trazer uma volatilidade desse dólar, próximo dos 4,99, na nossa opinião. Aí sim, é uma oportunidade para o produtor travar o dólar futuro. Portanto, resumindo nesse momento, compre put 13,40, paga-se 31 centavos de dólar por bushel e espera para você vender a soja física no momento que houver um ajuste desses bases e você aproveita da alta de Chicago. E, Marcos, a gente tem ambiente para o ajuste desses bases. Como?
a gente tem um ambiente para que esses bases se ajustem e comecem a se aproximar do histórico. Naturalmente, Carla, as principais forças que movimentam o basis é a oferta e demanda local. Portanto, com essa redução da safra no Brasil, o produtor ausente das vendas futuras, naturalmente deve ocorrer essa valorização do basis. Marcos, como é que o produtor evitando essa comercialização por, né, inúmeros fatores que a gente já conhece, como é que isso pode trazer prejuízos para ele lá adiante, principalmente se a gente olhar para a logística? A gente vai ter uma safra, mesmo que seja uma safra de menos de 160 milhões de toneladas, a gente tem um número de portos que é o mesmo, uma infraestrutura logística que é a mesma, né, dos últimos anos. Então a gente tem o mesmo funil para escoar mais produto, não só soja, né, Marcos? Mas tem milho, tem açúcar, tá todo mundo competindo espaço no porto, já tá tudo meio congestionado. Essa concentração das vendas, essa concentração da comercialização, essa dificuldade nos negócios avançando, isso pode ser um problema lá na frente? Certamente, Carla. Por mais que nós tenhamos essa redução da produção brasileira, o atraso no ritmo de venda do produtor brasileiro pode sim fazer o que foi com esse ano. Muitos produtores não se programam a comercialização. Ele toma a decisão de venda em função do fluxo de caixa. Eu preciso pagar minha conta agora, semana que vem, vamos vender a soja hoje. Isso é uma insanidade. Né? O cara trabalhar sobre o fluxo de caixa em desespero e não organizar, não avaliar a curva de preço, pode acontecer o que foi esse ano. Dá um efeito manada, todo mundo vai vender no mercado e, claro, com toda essa pressão logística, os prêmios podem sim desabar. Portanto, você tem que fugir do efeito manada e organizar a sua comercialização de novo, avaliando custo de produção, produtividade, preço de venda e o teu fluxo de caixa. E, conforme a tua estratégia, você usar as ferramentas de derivativos que está disponível para que nós façamos o que a gente chama de gerenciamento do risco de preço. Ô Marcos, e quando a gente já respondeu essa pergunta aqui para nossa audiência outras vezes, mas as outras consultorias também, mas a Agriinvest, ela tem, você mesmo já respondeu isso aqui, o Vanin já respondeu isso aqui, que é o pequeníssimo produtor até um grande grupo. Hoje tem ferramenta de comercialização e há condição do produtor fazer o seu plano comercial, seja ele do tamanho que for, só precisa de uma boa orientação, né, Marcos? Exatamente, cara. Você pode fazer as opções de soja na B3, são contratos de 450 sacas, cada contrato de soja na B3. Você pode fazer diretamente em Chicago. Cada contrato de soja em Chicago são 2.268 sacas. Você pode ter uma vantagem competitiva nos custos de corretagem operando diretamente nas corretoras, como nós na Agriinvest, abrindo conta aqui conosco. Você manda o recurso para fora, uma operação 100% legalizada, cara. Ou você pode operar nas instituições financeiras, né? Como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, outros bancos aí que oferecem essas oportunidades. Procure teu gerente, você pode estar fazendo o seu hedge direto com os bancos. Ele vai estar te financiando ou não o prêmio da opção, ou você compra direto, aí vai ter uma diferença sobre os custos de corretagem. Então, o produtor tem que estar avaliando isso daí. Não tem uma barreira para o tamanho, se é pequeno, médio, grande hoje, e muito menos também a gente tem que criar, né, cara, uma barreira cultural de achar que isso daí é coisa de outro mundo, tem que ser um expert muito inteligente para operar derivativos, de forma alguma. O mais difícil o produtor já faz, que é plantar. Portanto, vamos sim dar atenção à importância do gerenciamento de risco de preço, porque a gente tem perdido aí muito dinheiro com a comercialização de grãos. Marcos, tem uma pergunta aqui do Maurício que diz o seguinte: bom dia, Marcos. Com esses problemas de clima no início do plantio, teremos um reflexo na próxima safra de milho. Qual a sua visão para os preços de milho diante desse cenário, Marcos? Se tem um cavalinho bom para a gente apostar, sem dúvida alguma, é o milho para 2024 no segundo semestre. Você tem uma possibilidade de um grande recuo da produção do milho aqui no Brasil, né? Você tem aí a condição também, se você pegar, Maurício, para o produtor norte-americano, ele está ganhando mais dinheiro com a soja do que plantando milho para o ano que vem. Então, o produtor americano deve aumentar a área de soja para o segundo semestre do ano que vem. A região do Mar Negro, com todo esse conflito da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, você observa quando você pega o mapa de ataque russo, são 1.300 quilômetros eliminando o acesso da Ucrânia ao mar,
limitando suas exportações. Então, redução na região de exportação do Mar Negro para o ano que vem. Milho nos Estados Unidos, a soja dando mais dinheiro que o milho. O produtor indo, plantando mais soja do que milho para o ano que vem. As contas últimas que eu fiz, Maurício, plantando soja, o americano ganhava $50. Plantando milho, perde 180. Então, imagina. E aqui no Brasil, essa redução do milho safrinha, que na nossa opinião, vai ter uma redução de pelo menos 14 milhões de toneladas para o ano que vem. Safrinha 2023, 102, safrinha 2024, 88 milhões de toneladas. Caramba! 14 milhões a menos, Marcos. É o nosso número aí, cara. É um Deus nos acuda. O André Marques diz assim, Marcos, no meu ponto de vista, essa quebra na produção da safra e a ineficiência portuária do Arco Norte vão prejudicar os players em performar caso os rios do Norte não ajudem. Aliás, você mandou outro de umas fotos num grupo que a gente compartilha ali de WhatsApp, é bem assustador mesmo o que está acontecendo para os portos do Arco Norte, né, Marcos? Marcos, tem muito atraso já, né, inclusive? Já tem atraso. Eu voltei de Manaus agora, estava lá participando com um evento reservado com as principais maiores cooperativas do Brasil. Eu estava lá, vi o Rio Baixo já começou a aumentar o nível do rio. Agora, a partir de dezembro, começa a época da chuva, né? Então, acredito aí que até janeiro deva muito essa questão dos rios melhorarem a nossa logística aí para ajudar o Arco Norte. Mas ele está certo. Se continuar esse atraso de ver nos produtores brasileiros, como foi esse ano, vocês lembram que por mais que nós tivemos uma quebra de safra muito grande para o Rio Grande do Sul, infelizmente os gaúchos em 4 safras quebraram 3, é uma situação muito delicada que vive o produtor gaúcho, combinado com essa chuvarada que está devastando as lavouras de trigo, é uma situação muito crítica, né, que o Rio Grande do Sul precisa de uma ajuda financeira para que os produtores consigam sobreviver, e se não tivermos fazendo vendas futuras para frente, isso pode sim ser um caos logístico que acaba repercutindo nos prêmios negativos lá para frente. Marcos, para a gente arredondar o nosso comentário, como é que está toda essa possibilidade de estratégia para o que a gente tem do restante da safra 22-23 para 22-23 para comercializar a nossa soja disponível? Quanto a gente tem ainda de soja e o quanto disso é competitivo lá no mercado externo ou interno? Como é que está o destino desse restante da soja disponível? Vamos lá, cara. Tradicionalmente agora, os Estados Unidos, que está terminando de colher com 95% já colhido na sua reta final, são os grandes exportadores de soja nesse momento. Você tem a China comprando muita soja pelo PNW, lá por cima, por Seattle, que é um transit time em torno de 15 a 20 dias para chegar até a China. São soja com menores teores de proteína, são sojas que normalmente, tanto a soja argentina como a soja do PNW, o governo chinês utiliza essa soja para ficar armazenada por um maior período de tempo. Portanto, é uma soja de reserva estratégica. E isso tudo, e esse problema logístico do Brasil, Carla, tem saído soja de Confresa do Mato Grosso para ser exportada para o Rio Grande. A soja Rio Grande está valendo, a grosso modo, R$10 mais caro do que a soja em Paranaguá. Por toda essa chuvarada que tem ocorrido aqui para o sul, esse atraso em Paranaguá, o The Board tem feito esse desconto na soja de R$10. Portanto, é natural. Eu não vejo assim, nossa, os Estados Unidos estão vendendo 1 milhão de toneladas por mês. Olha, se a China importa 8 milhões de toneladas por mês, 100 milhões no ano, é natural que ela compre soja americana, ainda mais nessa época do ano. Então, agora o Brasil está aí, nós exportamos, deixa eu pegar meus números aqui, estava pegando os dados os dados oficiais da Comex. Agora, no mês de outubro, o Brasil exportou 5.532.000 toneladas de soja, cara, contra 3.800.000 no ano passado. No acumulado do ano, de janeiro a dezembro, o Brasil já exportou esse ano, Carla, de janeiro a outubro, 92,78 milhões de toneladas. O ano passado, total 78,7. Nós temos, portanto, mais 2 meses de exportação, novembro e dezembro. Eu diria que nós temos aí mais 4 a 5 milhões de toneladas. Portanto, o Brasil, uma exportação aí próxima a 97, 98 milhões de toneladas até novembro desse ano. Então, quem tiver soja agora, muitos programas de exportação já foram comprados, estão sendo remanejados para os portos
do Sul, essa soja, o Arco Norte comprometido. Muita coisa está saindo do médio norte do Mato Grosso até Rondonópolis e depois de ferrovia, Rondonópolis e Santos, mas está bem comprometida, está bem tomada também essa logística, então não seria grandes volumes não. Na nossa opinião, Carla, deixa eu pegar nossos números aqui, nós devemos terminar o ano com um estoque de 4 milhões e 500 mil toneladas no final de dezembro. Isso é um estoque que nos diz o quê, Marcos? É um estoque uso, Carla, razoável, tá ok? Bem razoável. Nós devemos ter, assim, um aperto muito grande para começo de janeiro, essa transição aqui no Brasil, certo? Com esse atraso de plantio e tudo mais. Então, isso tudo aí dá fôlego, na minha opinião, para que de curto prazo os prêmios se valorizem. Aí nós temos que monitorar o farm and selling, o ritmo de venda dos produtores. Certo. E se eles não aproveitarem essa alta e não venderem, eu posso, sim, como um colega falou, de salvo engano, o Maurício, ter uma pressão depois negativa sobre os prêmios em função dessa pressão de venda dos produtores. E, a partir de maio do ano que vem, com a Argentina entrando em cena, se tiver uma produção cheia, 48, 50 milhões de toneladas, nós podemos ter uma pressão negativa sobre Chicago em função do farelo de soja do recuo do preço. E entender os nossos estoques nessa transição de safra é determinante, né, Marcos? Para uma safra que já está fadada a perdas consideráveis, entender quanto a gente começa o ano comercial, a temporada, né, o momento de oferta efetivo, entender o tamanho desse estoque nesse contexto é importante, né? Sem dúvida, você tem que estar olhando aí na equação, né, a questão do quadro de oferta e demanda mensal, o ritmo de venda dos produtores, a questão climática, a questão do câmbio, né, cara? Hoje a agricultura se tornou globalizada. E, infelizmente, muitos produtores hoje não estão preparados para esse mercado tão competitivo. Então, a questão da taxa cambial, fluxo comercial dos grãos, essa questão das guerras, dos conflitos aí, questões geopolíticas, tem afetado demais. Hoje a agricultura é dependente do petróleo, então é muita volatilidade. Você tem que estar preparado e exige tempo. Não é que o produtor não é incapaz de fazer isso aí. Não, pelo contrário. A questão hoje é falta de tempo, prioridade. Então o produtor hoje, ele vive o que nós chamamos de seletividade social, Carla. A complexidade da gestão da atividade agropecuária. Tá ok? Hoje, a grosso modo, cara, 8% das propriedades rurais no Brasil representam 85% do valor bruto da produção agropecuária. 8% das propriedades, 85%. E os 92% restantes propriedades, 15%. Ou seja, cada vez mais o pequeno e o grande produtor o médio e o grande produtor absorvendo os pequenos, porque a capacidade de investimento está muito difícil. É isso, vamos acompanhar. Marcos Araújo, sempre muito bom ter você com a gente, né? Muito, muito didático. Não à toa, né, Marcos? A Agriinvest tem também uma parte educacional muito consolidada, né? Então a sua forma de trazer as informações para a nossa audiência é sempre muito clara, sempre muito didática. Obrigada mais uma vez, viu, Marcos? Poxa, eu agradeço você pelas palavras, o apoio, a gente fica muito honrado nisso daí. Nós temos o curso Formação de Traders do Agronegócio, nós temos o nosso MBA, o primeiro MBA em comercialização de grãos no Brasil, que é o Grain Merchandising Brasil, em parceria com a FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, reconhecido pelo MEC. Carla, e em breve nós vamos ter uma novidade para vocês, só vou dar uma dica agora aí, uma certificação oficial para o selo de operador de mercado agropecuário, onde nós, a Agriinvest, vamos estar aí fazendo as provas de certificação no Brasil. Aí vamos revolucionar a comercialização nesse país, né, Marcos? Bacana, a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa ser esse vetor de transformação na cabeça desses caras. Parar de ser rezador, né, Marcos Araújo? Virar trader. E a base de tudo, Carla, é o educacional. Nós temos que investir no educacional. Obrigado você pela confiança e parceria aí, pelas palavras, mais uma vez. Imagina, sempre contem comigo, vocês sabem disso. Sou uma entusiasta da parte educacional também da Agriinvest. Digo para sempre que as pessoas me ligam, Carla, me indica um curso. Vai na Agriinvest. Vai, Carla, né? Muita gente fala comigo ali pelo Instagram.
E aí você cria essa proximidade, né, com a nossa audiência. Carlinha, me indica um curso, com certeza. Vai buscar a Agriinvest, que eles têm um Muito monte de obrigado. opções para vocês. Marcos, Valeu. obrigada, viu, meu amigo? Bom resto de semana para ti, bom feriado se tiver que descansar, se puder descansar amanhã. Se não der, né, vamos como dá, né, Marcos Araújo? Vamos lá, vamos estar no circuito aí. Amanhã é aniversário do filho do Eduardo, a gente vai almoçar junto, todos nós. Aí tá bom demais. Eduardo Vanin também vai tendo aquelas coisas fofas de filho, você também, é uma coisa maravilhosa. Amém, mas aí a conversa vira mercado. Vamos tentar falar amanhã. Um abraço Por gentileza, a todos. né, senhores? Por gentileza, senhores. Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dos dois, falar, chega que a soja tá tranquila, estável, não há necessidade. Obrigada, viu, Marcos? As mulheres ficam bravas com a gente. É isso, eu vou achar o WhatsApp delas também. Tá bom. Obrigada, Marcos. Um abraço no Vanin e na família dele, então, pro aniversariante amanhã. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.